conversar com realizadores e ver trechos dos seus filmes de temática LGBTQIAP+, ouvir críticos e pesquisadores é o formato da série Cinema Diversidade, dirigida e roteirizada pelo Lúcio Steffen. Vamos falar da proposta dessa série e das suas motivações. Por que você quis fazer essa série? Olha, essa série, na verdade, ela é um spin-off de um livro, né? Eu tinha feito um livro que, por sua vez, é um spin-off de uma coluna que eu tinha num site na internet, onde cada semana eu entrevistava uma pessoa de cinema, do cinema brasileiro, pessoas que faziam filmes de temática LGBT+, né? Eu fiz um compilado dessas entrevistas que virou um livro, O Cinema que Ousa Dizer Seu Nome, né, que foi publicado em janeiro de 2016. E aí, logo na sequência, a Cigano Filmes, que é a produtora da série, me convidou, falou, vamos adaptar isso para uma série documental, né? E aí a ideia era meio que transformar o livro na série. Então são cerca de 60 pessoas de várias partes do Brasil, né, falando disso, como você disse, né, os filmes que elas fazem dentro da temática LGBT+, né? Eu acho que o problema não está na construção do que as pessoas acham que é o homossexual, está na construção de quem elas acham que é o heterossexual. São 10 episódios e eu quero saber como que você organizou esse material. Veio essa ideia dos temas, né? Então, temáticas, por exemplo, um episódio é só sobre documentários LGBTs, tem um que é sobre filmes que falam de adolescência, né? Juventude gay, não sei o quê. E aí surgiu também essa coisa da geografia, que a gente detectou que tinha uma cena muito forte do audiovisual LGBT em alguns lugares do Brasil. Então, no Rio, então tem um episódio só sobre o Rio de Janeiro, tem o episódio do Recife, a ousadia pernambucana, tem o de Fortaleza, a cena de Fortaleza, que eram cidades capitais que a gente via que tinha um movimento muito forte naquele momento, acho que ainda tem, né, desse cinema LGBT. Agora eu quero falar sobre como essa série foi produzida, foi feita. Me fala da equipe, você teve preocupação de juntar um time LGBTQIAP+, quanto tempo de filmagem, quanto tempo de montagem, enfim, bastidores. Sim, os recursos vieram do Fundo Setorial do Audiovisual, né, do famoso Fundo Setorial do Audiovisual, através de um canal que é o Prime Box Brasil, que é um canal a cabo, né? E aí a série então foi produzida inicialmente para esse canal. Depois que o canal exibiu, ela foi para o mundo, né? Foi para a vida. Tinha essa ideia da gente ter uma equipe o mais LGBT possível, né? Então as pessoas da equipe eram também pessoas LGBTs, a gente queria ter essa coisa, né, que a série toda tivesse envolvida por essa temática, né? E aí fizemos, a gente teve uma primeira fase de gravações que foi no finalzinho de 2016, e aí voltou a gravar em maio, acho, de 2017, por aí. E daí já entrou em montagem, que aí a montagem foi um processo longo de montagem e de finalização, porque eram 10 episódios, e os episódios cada um tem cerca de 25 minutos, então tinha que condensar muitas, imagina, 6 pessoas por episódio, em 25 minutos. Cada um dá uma pincelada sobre o seu trabalho e é isso, né? Cada um dá o seu recado. Mas a gente tinha entrevistas maiores, tinha que condensar isso, então foi um processo longo de montagem, e no final de 2017 ela estreou já no canal. A série ela faz um excelente mapeamento da produção, porque pelo menos até o momento que ela foi realizada, quem fez algum filme com personagens, com discussão mais profunda sobre essas questões, entrou tinha esse série, critério, né, também, da pessoa ter feito um filme, um curto ou um longo, o que fosse, que já tivesse sido lançado, de preferência já passado em algum lugar, em algum festival. Então esse era o recorte, né? Pegar pessoas... É por isso que tem pessoas que estão lá que tem mais de um filme na temática. Às vezes a pessoa está lá falando de 3, 4 filmes que ela fez, né? Porque acontecia muito dos realizadores e realizadoras terem esse tema como uma coisa recorrente, né? De fazerem sempre filmes da temática. As gerações vão mudando e a gente sempre precisa relembrar as pessoas de que o que eles estão sentindo é natural, né? Um dos episódios mais interessantes é o último, que trata dos pioneiros. Verdade. Muita pesquisa envolvida, especialmente nesse episódio, não? Esse episódio foi muito legal, que era uma coisa que a gente queria fazer, porque como a série toda era basicamente com as novas gerações, pessoas que tinham começado suas carreiras já no século XXI, né, depois de 2000, a gente falou, não, o último episódio vai ser para quem veio antes, né? Século XX. Quem eram as pessoas que faziam os primeiros filmes LGBTs brasileiros, né, no passado? E então, que filmes são esses, E que filmes são esses, né? Porque também a gente queria falar dos filmes que, basicamente, que tinham alguma função, filmes que tinham um destaque
sociopolítico com a temática, né? Não só filmes que tinham personagens LGBTs jogados, né? Tinham que ser filmes onde o foco estava nisso. Então são poucos filmes onde o foco era esse, né? Na época. Então a gente eu fiz uma pesquisa, que era uma coisa que eu já vinha pesquisando há um tempo, e assim surgiram esses nomes. Algumas pessoas já tinham morrido, então a gente convidou críticos e especialistas para falar em nome dessas pessoas, né? Porque alguns realizadores já não estavam mais vivos. E conseguiu imortalizar as histórias, né? Ele gostou tanto de fazer esse episódio que quer transformá-lo em um longa. Existe essa ideia, esse projeto? Existe esse projeto. Então a série é Cinema Diversidade, a ideia é a gente fazer um longa documental chamado Cinema Intruso, que é derivado só do 10º episódio. Então apareceriam as mesmas pessoas que apareceram no 10º, só que com mais material que não entrou na série. E tem 3 personagens inéditos que a gente já entrevistou na época e que não entraram na série para esse episódio, né? Então vão ser no total 9 pessoas da velha guarda falando disso, no longa. Atenção, patrocinadores! Isso dá um bom filme. É verdade, é verdade. Já está tudo filmado, porque a gente já tem os depoimentos, eles vão ser costurados com as cenas dos filmes que já existem. Então, na verdade, o que a gente precisa é de recursos para fazer uma finalização, né, para embalar esse material. A série estreou em 2017. A gente está gravando essa entrevista 5, 6 anos depois. Pois é. O Brasil deu muitas cambalhotas nesse período, no que diz respeito a comportamento. A gente andou para trás. Que mudanças você viu nessa produção mais recente, recentíssima produção desse tipo de filme? Olha, eu acho que a mudança mais que é gritante para quem vê a série hoje, depois de 5, 6 anos que a gente realizou, é que hoje esse cenário do cinema brasileiro LGBT foi bem transformado por algumas questões identitárias que antes já apareciam, mas não com a mesma força, né? Que é a questão trans, né? A questão de gênero e a questão negra, né? Então a gente teve um aumento dentro dos filmes de temática LGBT, né? Essa sobreposição de camadas. Né? É um filme LGBT, mas não é só isso. É um filme negro, é um filme trans, é um filme sobre gênero, sobre a destruição dos gêneros, né? Então, eu acho que os filmes foram muito por esse caminho, né? Acho que a gente está num momento onde o cinema brasileiro LGBT, eu acho que está bem político, bem sociopolítico mesmo. Talvez a gente esteja buscando um equilíbrio para fazer filmes que consigam equilibrar essa força política com a linguagem do cinema, com a arte do cinema, sem ser apenas um panfleto, né? Sem ser apenas um comício, né? E o cinema ficou mais acessível pela coisa do digital, foi ficando cada vez mais acessível. Então, naquela época não tinha tanta gente fazendo filme com celular, hoje as pessoas, né, já fazem filme com celular, então aconteceu, acho que um crescimento também do acesso, mais pessoas fazendo filmes, né? São histórias que merecem ser ouvidas, e a história LGBT do Brasil, ela ficou muito tempo abandonada, né? Ela ficou muito tempo marginalizada. Obrigado, Luffy. Sigam esse rapaz no canal que ele tem aqui no YouTube. Isso, eu tenho um canal no YouTube, Luffy Naftaluf, sobre cultura pop vintage. Me sigam lá também. Cheio de novidades, viu? Tá fazendo longa, tem longa pronto. Muita coisa. E para assistir a série, ela tá disponível na plataforma Itaú Cultural Play. É de graça, pessoal, e a série é ótima. Muito obrigado e até o próximo. Beijo. Obrigado.